Aqui, os nossos irmãos protestantes dizem que é por isso que eles não concordam que Maria é concebida sem pecado. Com este texto. Mas dizendo porque o quê? diz que todos pecaram. Sim. E aí, aqui também está Maria Santíssima. Ah, bom. Bom, eu respondo assim, com o meu jeito alagoano. Bom, todos pecaram é a regra criada por Deus. Quem faz a regra, abre também a exceção. Deus é todo-poderoso para criar a regra e Deus é todo-poderoso para criar a exceção. Será? Pense fora da caixa, seu filho de Lutero. Cambada de herege, inimigo da Santa Igreja. Tudo bem com vocês? Olha só, esse é o vídeo resposta que eu prometi a vocês, certo? A respeito dessa revolta do Dom José Falcão, né? A respeito de Maria ter pecado, né? Porque ele diz, né, que para toda regra tem uma exceção. Só que tem um problema com o argumento dele. A exceção que é atribuída pelos pais da igreja não é a exceção que ele diz. Entendeu? Ele diz que a exceção é Maria. Mas, segundo a Bíblia e segundo os pais da igreja, a exceção é outra totalmente diferente. Certo? Porque qual é o problema deles? É eles dizerem que esse ensino está nas escrituras e na tradição. Porém, o que eu vou fazer é exatamente o contrário, provar que tanto na Bíblia quanto na tradição, essa mentira, baseada em pelagianismo, não existe. Entendeu? Então, o que acontece aqui é que ele, na tentativa de contornar a pergunta do Frei Gilson, usa um argumento que nós já vimos, inclusive, apologistas amadores usarem. Qual é? Para toda regra tem uma exceção. Mas que exceção seria essa, né? Maria. Mas será mesmo que a exceção é Maria? Duvido muito que, segundo a Bíblia e segundo os pais da igreja, e até alguns doutores medievais que eu vou citar nesse vídeo, essa exceção seja a mãe do Salvador. Porque, segundo o que veremos aqui, não existe exceção alguma, ok? Então, a minha primeira recomendação ao Dom José Falcão é: de nordestino para nordestino, lindão, toma uma maracujina, fica calmo, fica tranquilo, tá certo. Você, como alagoano, e eu, como cearense, eu posso lhe dizer, se aveste não. Porque a resposta a esse seu comentário nervosinho tá vindo agora. Vambora. Mas para isso, vamos primeiro entender o contexto do vídeo em si, para depois ninguém dizer assim, protestante tirou o vídeo do contexto, pegou uma fala solta do Dom José. Não, vamos primeiro ver o vídeo em questão, né, a parte do recorte em questão que ele trata do assunto, e então vamos começar a destrinchar o argumento de Dom José Falcão, beleza? Vamos começar. Sim. E para concluir, o texto clássico aqui já citado muitas vezes por mim e por vossa reverendíssima, Romanos capítulo 3, versículo 23. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Perfeito. Essa frase não se aplica apenas aos pecados pessoais, mas o pecado original, que não foi cometido, ele foi herdado. De novo, parágrafo 404. É importante repeti-lo ad nauseam, como dizemos assim, para que as pessoas não interpretem o pecado original no sentido estrito, isto é, eu cometi com minha inteligência e com minha vontade. Não. De novo, por isso... Por isso o pecado original é denominado pecado de maneira analógica, é um pecado contraído e não cometido, um estado e não um ato. Aqui, os nossos irmãos protestantes dizem que é por isso que eles não concordam que Maria é concebida sem pecado. Com este texto. Mas dizendo porque o quê? diz que todos pecaram. Sim. E aí, aqui também está Maria Santíssima. Ah, bom. Bom, eu respondo assim, com o meu jeito alagoano. Bom, todos pecaram é a regra criada por Deus.
quem faz a regra, abre também a exceção. Deus é todo-poderoso para criar a regra e Deus é todo-poderoso para criar a exceção. Se você diz que Maria Santíssima foi concebida com pecado, Jesus morou num templo manchado pelo pecado e para ele se aplicaria em pecado minha mãe me concebeu. E aí, vai encarar? Você é capaz de sustentar que a mãe de Deus, manchada pelo pecado, Deus Santo, habitou num templo manchado pelo pecado? Quem mora numa casa manchada fica manchado. Outra. Maria Santíssima gerou Jesus sem a participação de nenhum homem. Como se fará isso se eu não conheço homem algum? A genética de Jesus Cristo é toda da genética de Maria. Não existe nada na cadeia de DNA do homem Jesus encarnado, nem de José, nem de nenhum homem. Isso quer dizer que o sangue do Redentor é um sangue puro, sem mancha. Você que sustenta que o sangue de Jesus tem poder e foi lavado pelo sangue de Jesus, se você sustenta que Maria Santíssima foi concebida em pecado, o sangue dela estava manchado pelo pecado, e esse pecado foi transmitido pelo cordão umbilical para o sangue de Jesus. Não sustente essa blasfêmia. Pense 2 vezes antes de sustentar que Maria Santíssima teve pecado. Pense 2 vezes. Manchou Nossa Senhora, manchou o filho dela. Mas eu amo vocês, por favor. Calma, jovem. Senta aqui. Vamos conversar. Bem, galera, vamos lá. Vamos começar a nossa exposição, né, sobre a exceção ao pecado nos pais da igreja. Eu não vou precisar citar a Bíblia, não porque eu estou abrindo mão da Bíblia, certo? Mas sim porque os próprios pais da igreja farão isso por mim, certo? Posso citar uma passagem da Escritura ocasionalmente aqui e ali? Posso, mas os pais da igreja já farão o trabalho por mim, expondo exatamente o que é a visão protestante acerca da exceção ao pecado. Porque o que foi o argumento dele? Que Deus é todo-poderoso para criar uma regra e ele mesmo criar a exceção. Tá, mas o problema não é Deus ser poderoso para criar uma exceção. É essa exceção ser aquilo que eles dão a entender que é. Ou seja, que a exceção ao pecado é a mãe do Salvador. Só que nós vamos ver que a exceção ao pecado nos pais da igreja e segundo a Escritura é totalmente diferente do que esse homem está falando. Vocês viram que ele ficou bem revoltadinho, né? Ainda tentou colocar panos quentes ali. Não, mas eu amo vocês. Certo, tá bom. Eu vou acreditar. Né? Mas vamos lá. Vamos entender aqui o que é que os pais da igreja entendiam como exceção ao pecado. Eu vou trazer aqui algumas citações que vocês já viram nos meus outros vídeos, certo? Mas também vou trazer algumas citações inéditas, certo? Que vocês não viram nas minhas outras apresentações. Vou evitar trazer as que eu já trouxe, certo? Pelo menos a maioria delas, para que não se torne um vídeo longo demais, né? E se torne algo enfadonho para os espectadores, porque eu também já trouxe bastante coisa aqui, certo? Que vocês vão poder complementar com os outros vídeos que eu já gravei, certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui a nossa apresentação, né? Vamos nessa. Dom José, vamos ver se os pais da igreja entendiam exceção ao pecado como você entende. Vamos lá. Vamos começar com ele, Justino Mártir, no seu diálogo com Trifão 88. Ele diz assim, ó, agora nós sabemos que ele não vai para o rio porque ele precisava do batismo ou da descida do Espírito Santo como uma pomba, assim como ele se submeteu a nascer e ser crucificado.
Não porque ele precisava de tais coisas, mas por causa da raça humana que desde Adão caiu sob o poder da morte e da astúcia da serpente, e cada um dos quais tem cometido transgressões pessoais. Olha só o que Justino Marte está dizendo, que cada ser humano tem cometido pecado e caiu sob o poder do diabo, herdando o pecado de Adão. Ele não está excetuando Maria aqui, porque uma coisa é preciso entender. Eu já falei algumas vezes, vou falar aqui de novo. Alta santidade não é o mesmo que ausência de pecado, porque eles gostam de pegar, nossos opositores, comentários patrísticos, onde eles exaltam Maria, tecem comentários exacerbados acerca da Mãe do Salvador, dão a ela altas prerrogativas espirituais, dando a entender com isso que eles estão eximindo Maria do pecado, seja pessoal ou pecado original. Nada mais longe da verdade. Certo? E nós vamos entender aqui nessa exposição, certo? Com alguns textos que eu vou trazer, fora os que eu já trouxe, que isso é mentira, ok? Já começamos bem aqui com Justino Marte, mas a coisa vai piorar e vai piorar muito pro lado dos católicos, certo? Vamos lá. Irineu de Lyon, que eles adoram usar porque dizem que ele faz o paralelo com Maria e Eva, ou paralelo Eva-Maria, chame como for. Ele nem menciona a Imaculada Conceição em qualquer um dos seus escritos. O argumento que nossos opositores gostam de usar é que seria necessário o pai da igreja estar escrevendo algum tratado dogmático sobre o tema para que ele demonstrasse crença ou descrença nesse tema, né, nesse determinado assunto. Só que isso nada mais é do que uma falácia. Você não precisa crer ou descrer que Maria tem ou não tem pecado para você falar sobre um assunto. De jeito nenhum. Isso é desculpa esfarrapada. Tanto que esse Irineu de Lyon, que é o bispo do século II, além dele não mencionar a ideia de Maria não ter pecado em lugar nenhum, embora diga que Maria seja pura, mas não seja impecável, que é isso que a gente tem que entender, porque segundo o padre José Antônio de Aldama, na sua obra Maria na Patrística dos séculos I e II, ele diz que esse nem era o pensamento de Irineu, certo? Há uma outra obra que trata sobre o dogma da Imaculada Conceição que deixa claro que Irineu de Lyon nem menciona o assunto, certo? Mas eles insistem em dizer, certo? E essa obra sobre a Imaculada Conceição tem 700 páginas. Eu digo que eu vi, eu tenho essa obra aqui comigo. Eles dizem que Irineu defendeu a Imaculada Conceição só porque ele diz que o ventre de Maria era aquele ventre puro e ele faz aquele paralelo Eva-Maria. Mas isso é mentira. Isso não tem nada a ver com a Imaculada Conceição. Absolutamente nada. Ser pura é uma coisa, ser imaculada é outra. Isso quem diz não sou eu, quem diz é João Cassiano. Mas vamos lá, olha o que é que Irineu diz em Contra as Heresias 428. Portanto, não atribuam à lei a incredulidade de alguns entre eles, pois a lei nunca os impediu de crer no Filho de Deus. Não, mas até os exortou a fazê-lo, dizendo que os homens não podem ser salvos de nenhuma outra maneira da velha ferida da serpente, senão crendo naquele que, à semelhança da carne pecaminosa, é levantado da terra sobre a árvore do martírio e atrai todas as coisas para si e vivifica os mortos. Olha só que coisa interessante. Essa fala, a semelhança da carne pecaminosa, é algo usado por Paulo, certo? E também, certo? Por outros pais da igreja, para dar a entender que Cristo ele não tem a carne do pecado, mas a semelhança da carne do pecado. Nós vemos, inclusive, certo? Alguns pais da igreja, que eu vou expor aqui,
dizendo que Cristo tem a semelhança da carne do pecado, mas Maria tem a carne do pecado. Então isso aqui nada mais é do que uma alusão direta à mãe do Salvador, de que ela é carne pecaminosa. Entendeu? Mas como eu tenho que tratar de outros pais que falam sobre o assunto, né? Não vou dar spoiler aqui, mas vamos continuar. Porque Irineu, ele, além de ensinar a pecaminosidade universal, ele não abre exceção a ninguém quanto ao pecado. Certo? Vocês já viram aqui. E isso aqui também é um tapa na cara da redenção preventiva de Duns Scotus. Mas vamos continuar. Clemente de Alexandria, o Pedagogo 1.2, que é uma fala que eu já trouxe em outro vídeo. Olha o que ele diz. Deus em forma de homem, imaculado, o ministro da vontade do Pai. A palavra que é Deus, que está no Pai, que está à direita do Pai, e com a forma de Deus é Deus. Ele é para nós impecável. A ele devemos tentar com todas as nossas forças equiparar as nossas almas. Ele está totalmente livre de paixões humanas, por isso ele também é o único juiz, porque somente ele é sem pecado. Olha a exceção aqui, ó. Somente ele é sem pecado. A exceção do pecado é o próprio Deus, segundo Clemente de Alexandria. No entanto, vamos tentar, o quanto pudermos, pecar o menos possível. Nada é tão urgente do que a libertação das paixões e distúrbios. E então, o controle da nossa capacidade de cair em pecados que se tornam habituais. O melhor seria não pecar de maneira alguma, o que afirmamos ser uma prerrogativa somente de Deus. Olha aí, a exceção aqui. Cadê Maria como exceção? Tá aqui a exceção em Clemente. A exceção é Deus, que deveria ser óbvio, né? Mas eles gostam de tapar o sol com a peneira, eles gostam de omitir essas coisas dos seus seguidores crédulos, eles gostam de fazer o seu povo de bobo. É isso que eles fazem. Porque se tudo que eu expor aqui, e assim como expus em outros vídeos, Dom José Falcão e Frei Gilson tivessem exposto nas suas dissertações sobre o pecado original, eles estariam arruinando a própria igreja deles. Por quê? Porque, segundo os cristãos antigos, essa é a exceção ao pecado. Deus, mas ninguém. Simples assim. Eles estariam em péssimos lençóis, nem maus lençóis, se tivessem trazido o que eu estou trazendo e vou trazer ainda. Certo? Vamos continuar. Tertuliano, esse aqui eu já trouxe em outro vídeo, inclusive, se não me engano, foi o primeiro vídeo que eu gravei sobre o tema, em Sobre a Alma, capítulo 41. Assim como nenhuma alma está sem pecado, também não há alma sem sementes do bem. Portanto, quando a alma abraça a fé, sendo renovada em seu segundo nascimento pela água e o poder do alto, então o véu de sua corrupção anterior é retirado. Ela contempla a luz em todo o seu brilho, também absorvido em seu segundo nascimento pelo Espírito Santo, assim como em seu primeiro nascimento é abraçado pelo espírito profano. Aí está aqui a exceção. Olha aqui, Dom José, Tertuliano te dando esse recado. Pois somente Deus é sem pecado, e o único homem sem pecado é Cristo, já que ele também é Deus. Está entendendo? Porque qual foi o argumento que ele disse? Manchou Maria, manchou Jesus. Conversa mole. O único homem sem pecado é Cristo, porque ele também é Deus. Ponto. E isso aqui, gente, isso aqui devia ser uma coisa óbvia. Entendeu? Os caras passam anos estudando teologia, filosofia, entendeu? Para fazerem vista grossa para verdades simples e universais que são tão na cara, mas eles fazem questão de omitir dos seus seguidores. Porque eles sabem que se eles disserem o contrário do que a igreja deles ensina, eles vão ser taxados de hereges, vão ser ostracizados pelos próprios católicos, entendeu? Por quê? Porque, olha, apologista católico,
e seminarista católico, padre, seja lá qual for o cargo eclesial que ele ocupe, entendeu? Ele não pode falar o óbvio. Se ele falar o óbvio, ele está comprometendo a própria igreja. E eles preferem morrer a fazer isso. Certo? Essa aqui é inédita, ó. Prescrição contra os hereges 3. Olha isso aqui. A impecabilidade era privilégio somente do Filho de Deus. Somente a ele foi dado, ou concedido, perseverar na santidade universal sem contrair a menor mancha ou mácula das poluições do pecado. Tá vendo aqui qual que é a exceção? A exceção em Tertuliano e em todos os pais da igreja é Cristo e Deus. Entendeu? Então cadê a exceção a Maria aqui? Cadê Tertuliano dizendo que ela nasceu sem pecado, que ela não tem pecado, que ela não cometeu pecado? Pelo contrário. Ele vai dizer que sim. Tanto ela quanto a família de Jesus cometeu pecado. Mas não vou tratar sobre isso agora, certo? Isso aqui, gente, isso aqui era para ser óbvio. Isso aqui era para ser algo que qualquer um com 2 neurônios sabe. Mas o que acontece é que nós vemos, né, nossos opositores fazendo vista grossa em relação a verdades universais óbvias, porque eles sabem que se disserem o contrário, eles vão enfrentar problemas com o próprio rebanho católico, entendeu? Mas isso aqui são coisas que eles omitem de propósito. Agora vamos ao próximo, Orígenes, né? Que eles adoram usar aquela fala da homilia 1, né? Que diz que Maria é imaculada de imaculadas, né? De novo, associando alta santidade à ausência de pecado, o que não é a mesma coisa, certo? Mas eles gostam de dizer que é a mesma coisa quando não é. Olha o que é que diz Orígenes aqui na homilia 8 sobre Levítico. Mas, se você quiser ouvir o que outros santos também pensam sobre aquele nascimento na carne, ouça Davi dizendo: fui concebido em iniquidades e com pecados minha mãe me deu à luz, mostrando que qualquer alma que nasce na carne é poluída pela impureza da iniquidade e do pecado, e que, portanto, é dito, que mencionamos acima, que ninguém está limpo de impurezas, mesmo se sua vida for de um dia. Ué, mas Maria não é a exceção? Então, por que Orígenes ele faz essa afirmação? Simples, porque a alta santidade e a ausência de pecado não é a mesma coisa. Certo? Agora, olha o que é que ele diz mais aqui, ó. Na homilia 12, ele diz assim: ele não foi contaminado por sua mãe, mas também não foi por seu pai, pois a própria Maria diz no Evangelho: eis que eu e teu pai buscamos a tua dor. Então somente ele é o grande sumo sacerdote que não foi corrompido nem no pai, nem na mãe. Está falando aqui do pai terreno, né? Que é José. Não do pai eterno, que é Deus. Obviamente Deus não tem pecado algum, mas ele está dizendo que Cristo não foi contaminado pela mãe dele. Como é que alguém que é imaculado pode contaminar o outro? Entendeu? É simples, porque para Orígenes, Maria tinha um grau de santidade elevado, mas não era a mesma coisa que ela não ter pecado algum. E isso vai ser provado mais adiante. É esse ponto de vista de Orígenes, que inclusive é confirmado pela Enciclopédia Católica. Mas os nossos opositores, né, eles fazem questão de omitir essas coisas por pura conveniência narrativa. Certo, Dom José? É isso que vocês fazem. Vocês omitem partes importantes que, obviamente, vão comprometer a religião de vocês. Vocês são obrigados a fazer isso, porque se fizerem o contrário do que a igreja de vocês diz, vocês estarão em péssimos lençóis. Não é nem maus lençóis. Vocês vão ser detonados pelo rebanho católico. Entendeu? Vocês vão ser chamados de hereges. Vocês são obrigados a dançar conforme a cartilha da instituição de vocês. Certo? Vocês são obrigados a
aderir ao ponto de vista de Inácio de Loyola. Eu acredito que o branco que vejo é negro se a hierarquia da igreja assim disser. Vocês são obrigados a adotar a obediência cega e irrestrita, né? Só que diferente de vocês, que seguem a autoridade da igreja, nós seguimos a autoridade da escritura. E se você pensa que essas palavras são minhas, você está muito enganado. Você vai ver por que eu disse que essas palavras não são minhas. Vamos continuar aqui a nossa leitura, certo? Vamos para o próximo. Cipriano de Cartago, Tratado 12, livro 3, capítulo 54. Já está aqui na perícope da citação, que ninguém está sem sujeira e sem pecado. Em Jó, pois quem é limpo da sujeira? Ninguém, mesmo que sua vida seja de um dia na terra. Também no Salmo 50, eis que fui concebida em iniquidades, e em pecado me concebeu minha mãe. Também na Epístola de João, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Porque qual é o argumento que foi dito, né? É que manchou Maria, manchou Jesus. Porém, Salmo 5, verso 4 diz o quê? Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim, né? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta, ou seja, o mal não pode afetar Deus, né? Pode afetar o homem por conta da natureza caída. E isso é admitido, obviamente, por vocês, né? Mas a obviedade de que Cristo não pode ser afetado pelo pecado por conta da sua divindade, o que nada tem a ver com Maria não ter pecado, entendeu? É algo que vocês omitem. E querem dar a Maria uma prerrogativa que apenas a Deus pertence. Isso é um fato, não adianta negar. Certo? Mas olha Cipriano aqui dizendo, e ele está citando aqui a escritura, certo? Lembram que eu falei que eu não vou precisar citar a Bíblia, porque os próprios pais da igreja farão isso por mim? Está aqui, está Cipriano dizendo, certo? Ele cita Jó, se não me engano na versão da Septuaginta, cita o Salmo 50, né, nas nossas versões é Salmo 51, e também a Epístola de João, né? A primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8, certo? Mas calma, o que é ruim sempre pode piorar. Vem mais chumbo grosso aí. Vamos continuar. Cirilo de Jerusalém. Olha que fala interessante das suas leituras catequéticas. Pois contamos alguma parte do que está escrito sobre sua bondade amorosa para com os homens, mas o quanto ele perdoou os anjos não sabemos, pois eles também ele perdoa, já que um só é sem pecado, mesmo Jesus que purga nossos pecados, e deles já dissemos o suficiente. Olha aqui Cirilo de Jerusalém dizendo, um só é sem pecado. Ué, mas Maria não é exceção? Cadê Maria como exceção aqui? A não ser que para vocês, um só, na verdade signifiquem dois, certo? Embora nós saibamos que vocês têm a mania de distorcer o sentido das palavras, né? Na cabeça de vocês, todos não significa todos, né? Todos sempre tem uma exceção ali, entendeu? E vocês gostam de bancar o João sem braço, dizendo que, se todos pecaram, Jesus também pecou. É óbvio que Jesus está excluído da equação. Porque o que foi dito por Tertuliano? O único homem sem pecado é Cristo, porque ele também é Deus. É simples. Mas vocês gostam, certo, de tergiversar. Vocês gostam de ficar dando cambalhotas retóricas, né? Apelando para argumento filosófico tardio, para dar a Maria aquilo que somente a Deus pertence. Mas não adianta. Na era da informação, só é enganado quem quer.
Vocês não detêm mais o monopólio da informação nem da narrativa. A Idade Média já passou, faz tempo, papistas. E é isso que vocês se recusam a entender. E vocês têm raiva, né? Como o Dom José Falcão expressou a sua revolta, porque no fundo, vocês sabem que temos razão. Mas óbvio, preferem morrer admitir. Tá aqui, um só é sem pecado, Jesus. Não tem exceção a pecado além dele. Mas vamos lá, vamos continuar. Tem mais aqui. O que é ruim sempre pode piorar para a Imaculada Conceição. Olha aí, Optato de Mileve, contra os donatistas, livro 4. Olha o que ele diz aqui, É uma oração, não uma ordem. Expressão de um desejo, não um preceito. Pois se fosse uma ordem, ele teria dito, o óleo do pecador não ungirá minha cabeça. Né? Como se ele estivesse dizendo, eu não tenho parte com o pecado. É, portanto, a voz do Filho de Deus, mesmo então temendo encontrar o óleo do pecador, isto é, de qualquer homem, pois nenhum homem está sem pecado, mas somente Deus. Isso aqui quem fala também é Ambrósio de Milão. Vamos lá. Consequentemente, seu filho temia o óleo do homem, pois seria vergonhoso que Deus fosse ungido pelo homem. Assim ele ora ao Pai para que ele não seja ungido pelo homem, mas pelo próprio Deus Pai. Olha o que ele diz. Nenhum homem está sem pecado, mas somente Deus. Ué, Maria não é exceção? Cadê a exceção aqui em Optato? Cadê? Vocês podem me mostrar? Cadê? Não adianta pegar texto patrístico que atribui a Maria altos graus de santidade, porque não é a mesma coisa dela não ter pecado, dela ter nascido sem pecado, dela não ter o pecado original. Não é a mesma coisa. Não adianta querer nos enganar com esse artifício retórico, que a gente não cai mais nisso. Certo? Mas vamos continuar. Tá aqui. A exceção ao pecado em Optato de Mileve é Deus. Mas vamos continuar. João Crisóstomo, esse aqui é bem interessante, certo? Porque, como foi dito aqui, né, que por causa do texto de Romanos 3:23, nós dizemos que todos pecaram e Maria está inclusa. Aí, Dom José Falcão usa o argumento amador de que Deus abre uma exceção e essa exceção é Maria, mas olha o que é que São João Crisóstomo, boca de ouro, diz, né? Comentando sobre Romanos 3:23. Vamos lá, olha o que é que ele diz. Agora que ele pode não sentir isso, ele novamente o abaixa com medo, acrescentando, pois não há diferença, já que todos pecaram. Pois não me digas que é tal e qual grego, tal e tal cita, tal e tal traciano, pois todos estão na mesma situação, ou seja, não há distinção de raça, etnia, nacionalidade, tá todo mundo no mesmo balaio, Dom José. Por que vocês omitem isso dos seus seguidores? Por que vocês não mostram o comentário de João Crisóstomo? Mas se vocês acham que é só isso que ele fala, vocês estão muito enganados. Ele fala ainda uma coisa muito pior, certo? Mas não é aqui que eu vou tratar sobre isso. Vamos continuar. Pois, mesmo que você tenha recebido a lei, apenas uma coisa que você aprendeu com a lei é conhecer o pecado, não fugir dele. A seguir, que eles possam dizer, mesmo que tenhamos pecado, ainda assim não é da mesma maneira que eles, acrescentou, e estão aquém da glória de Deus, de modo que, mesmo que você não tenha cometido os mesmos pecados que os outros, você ainda está desprovido da glória, pois pertence aos que ofenderam, e o que ofendeu não pertence a quem é glorificado, mas a quem é envergonhado. Ele não abre exceção a ninguém aqui. Não abre exceção alguma. Mas a fala a seguir vai deixar a coisa ainda mais explícita. Vamos lá. Essa aqui eu tirei, certo? De uma tradução do inglês dos tratados do cardeal Tomás de Vio ou cardeal Caetano. O mesmo que diz, né, que o pecado afetou a todos sem qualquer exceção e que a Imaculada Conceição é contrária à fé católica. Mas calma. Tá tudo bem, isso aí é uma tradição apostólica, né? Que até o opositor de Lutero, Tomás de Vio, chegou a negar. Mas, vamos lá.
Olha o que é que diz essa fala aqui, ó. Isso aqui ele extraiu do comentário de João Crisóstomo a Mateus. Ele diz assim, né? Embora Cristo não fosse um pecador, ele tomou a natureza humana de uma mulher pecadora. Certo? Eu li direto a tradução do inglês. E eu traduzi, ok? Se quiserem, eu posso até disponibilizar depois o tratado do Cardeal Caetano que eu encontrei, ok? Mas o ponto é, não atribua pecado a Maria Santíssima. Manchou Maria, manchou Jesus. Está aqui João Crisóstomo dizendo aqui. E agora? Vocês vão usar que desculpa? Vão usar como desculpa a infalibilidade seletiva. Mas os pais da igreja não eram infalíveis. Eles não são o magistério. Eles não falam pela igreja. Isso é opinião pessoal. Nós ficamos com o que foi promulgado. Isso é artifício retórico para enganar os bestas, Dom José. Certo? Esse negócio de dizer que o que vale é o que a igreja fala, vale para vocês. Não vale para quem pensa. Não vale para quem tem cérebro e usa ele da maneira correta. Mas vamos continuar. Que o que é ruim sempre pode piorar. Vamos embora. Teodoreto de Ciro é o outro que fala aqui, ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele mostra brevemente que todos são culpados e necessitam da aliança da graça, sendo justificados livremente por sua graça, através da redenção que está em Cristo Jesus, pois trazendo somente a fé, recebemos a remissão de nossos pecados, na medida em que o Senhor Jesus Cristo ofereceu seu próprio corpo por nós, para ser, por assim dizer, o preço da redenção. Todos são culpados. Todos. Vai culpar Teodoreto de Ciro também? Vai acusar ele de blasfêmia também? Vai esbravejar contra ele também e contra todos os que eu trouxe? Preparem o calmante, papistas, porque a coisa vai piorar. Vai escalar de um jeito que vocês não têm nem noção. Vamos continuar que a coisa está ficando boa. Basílio Magno. Esse aqui eu já trouxe em um vídeo anterior. Se não me engano, foi o primeiro vídeo que eu gravei a respeito, né, do tema da Imaculada Conceição, certo? Inclusive eu citei ele naquele dia lá que vocês me deram a pecha de metralhadora patrística, certo? É a terceira oração das vésperas do Pentecostes, já citei tantas vezes que eu sei até decorar desse texto, como vocês viram que eu citei de cabeça, sem nem consultar a patrística, né, do meu tratado de refutação, certo? E olha só o que é que ele diz. E caso nós pecamos em algo diante de ti, seja misericordioso conosco e com os que já partiram, pois não existe ninguém sem mácula diante de ti, mesmo que tenha um dia de vida. Somente tu, sozinho, somente tu, sozinho, Jesus Cristo, nosso Deus, surgiste na terra sem pecado, e por tua causa todos nós temos fé em obter misericórdia e remissão dos pecados. Olha aí a exceção aqui, em Basílio Magno. Mas se vocês acham que isso aqui é explícito, é porque vocês não viram a próxima fala dele que eu vou trazer agora. Olha só. As constituições monásticas, ele diz o seguinte, ó: quando tiveres abençoado o Senhor com as Escrituras, de acordo com o teu poder, e tiveres enviado teu louvor a ele, então começa a humilhar-te e diz: não sou digno, ó Senhor, de falar diante de ti, porque sou um pecador. Mesmo que não saibas nada de mal sobre ti mesmo, deves falar assim, pois ninguém é sem pecado, a não ser Deus somente. Olha aí, ele replicando a fala de Ambrósio de Milão. Certo? Tá dizendo que ele falou subscrevendo Ambrósio? Não. O que eu estou dizendo é que as falas deles são semelhantes. Certo? Olha aí. Ninguém é sem pecado, a não ser Deus somente. Por que vocês omitem isso? Por que, apologistas católicos? Por que vocês escondem isso dos seus seguidores? Agora vocês sabem porque a maioria deles, certo? Pelo menos todos que eu chamei até agora, recusam a falar sobre a Imaculada Conceição comigo. Por causa disso aqui.
por causa de evidências como essa, que vão ser jogadas uma após a outra na cara deles, e eles não vão ter como responder isso sem apelar para artifícios retóricos que não convencem ninguém. Artifícios narrativos que eles vão precisar engendrar para inventar alguma desculpa, certo? Para explicar o porquê de pais da igreja importantes como Basílio Magno falam coisas como essa aqui. Mas calma, o que é ruim sempre pode piorar. Vamos continuar. Rufino de Aquileia, a primeira vez que eu trago ele aqui. Olha só o que ele diz, certo? Olha o que ele diz aqui, olha. Ouça Isaías. Quem é este que vem de Edom, vermelho em suas vestes de Bosra? Por que são vermelhas as tuas vestes, e as tuas vestes como se estivesse pisado no lagar? Ao que ele mesmo responde: eu pisei sozinho no lagar, ó filha de Sião, pois somente ele é quem não pecou e tirou os pecados do mundo. Pois se por um homem a morte pôde entrar no mundo, quanto mais por um homem que também era Deus, a vida poderia ser restaurada. Olha ele aqui, ó, dizendo aqui, ó, somente ele é quem não pecou. Ele, além de ensinar a pecaminosidade universal, que ele está citando Romanos 5 aqui, certo? Ele ainda diz que o único que não tem pecado é Cristo. Tá aqui a exceção, ó, em Rufino de Aquileia. A exceção não é Maria, a exceção é Cristo. Somente ele é que não pecou. Se somente ele é que não pecou, cadê a exceção a Maria aqui? Será possível que eles estão contradizendo o próprio Deus? Ah, mas é porque ainda não era dogmatizado, ainda tinha muitos debates a respeito disso. Conversa mole, ninguém vai acreditar nisso aqui. Não adianta usar essa desculpa pra cima da gente, certo? Mas o que é ruim sempre pode piorar, não se preocupem. Vai piorar e vai piorar bastante. Vamos continuar. Ambrósio de Milão, que eu já citei, né, no meu primeiro vídeo, logo após a live com o Lucas. Vamos ver o que é que ele fala aqui, ó, sobre a penitência. Porque o que foi dito? Ah, manchou Maria, manchou Jesus. Olha o que é que ele fala aqui, né? Uma coisa que deveria ser óbvia, porque, pelo amor de Deus, dizer que esses homens não conhecem patrística, certo? É faltar com a verdade. O problema não é que eles não conhecem patrística. Eles só pegam da patrística aquilo que lhes interessa. Certo? Eles cometeram muitos erros e acertaram em muitas outras coisas, os pais da igreja. Mas nós podemos comparar as falas deles com as escrituras. E temos segurança de que se as escrituras não apoiam, nós podemos rejeitar. E isso é falado por Santo Agostinho, certo? Na sua carta 148:4. E a pecaminosidade universal, sem exceção a ninguém, é afirmada unanimemente por eles. Agora, por que esse negócio de manchou Maria, manchou Jesus, não cola, Dom José? Olha o que é que diz Santo Ambrósio, que eu tenho certeza que você conhece. Você e os apologistas católicos conhecem, mas vocês omitem coisas como essa que eu vou ler aqui de propósito. Olha o que é que ele diz. Na verdade, ele não foi gerado como os outros homens pelo acasalamento de macho e fêmea. Tá vendo? Isso aqui é o óbvio. Isso aqui é o feijão com arroz, é o básico. Mas vocês omitem. E omitem por quê? Porque não beneficia a narrativa de vocês. Olha o que ele diz mais. Ó. Concebido pelo Espírito Santo e da Virgem, assumiu um corpo mortal, não só imaculado de qualquer pecado, mas nem mesmo tocado por aquela mistura ignominiosa de substâncias típicas do nascimento ou da concepção. Nós, mortais, nascemos, na verdade, sob a bandeira do pecado. Nossa primeira visão da luz já é na culpa. Como lemos em Davi, ele cita o Salmo 51 de novo, 50 na Bíblia de vocês. Eis que nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. A carne de Paulo era o corpo da morte, como ele diz. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aqui está no Romanos. A carne de Cristo condenou o pecado do qual o Senhor, ao nascer, ficou imune, e que, morrendo, crucificou, para que em nossa carne, onde antes havia mancha, causa da culpa, houve justificação em virtude da graça. Está aqui o motivo pelo qual tem esse negócio de manchou Maria, manchou Jesus. Isso aqui é o óbvio. Mas vocês escondem o óbvio dos seguidores de vocês. O problema de vocês, o maior calo, certo? No sapato de vocês, a maior pedra no sapato de vocês, são os protestantes que ficam azucrinando vocês, pesquisando nas fontes
e trazendo coisas que vocês omitem. A internet é o maior inimigo de vocês na era da informação. Porque nela, isso é feito de trouxa. Quem quiser, Dom José. Mas vamos lá. Ele diz outras coisas aqui. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Da graça de Cristo, o pecado original. Essa obra aqui é de Santo Agostinho. Certo? Mas ele reproduz as palavras de Santo Ambrósio. E ele diz o quê? Olha aqui, ó. Pois todo homem é mentiroso e ninguém, exceto Deus, é isento do pecado. É, portanto, presta atenção, papistas. Olhem isso aqui, que vocês ficam omitindo dos seus seguidores, por pura sem vergonhice. É, portanto, um fato observado e estabelecido que nenhum homem nascido de homem e mulher, isto é, por meio da união corporal, pode ser livre do pecado. Todo aquele que, de fato, está livre do pecado é também livre de uma concepção e nascimento deste tipo. Além disso, conforme exposto no Evangelho de segundo Lucas, ele diz: não foi a coabitação com o marido que abriu os segredos do útero da Virgem, uma vez que foi o Espírito Santo que infundiu a semente imaculada em seu ventre não violado, pois dos que nasceram de mulher, somente o Senhor Jesus é santo, na medida em que ele não experimentou o contato com a corrupção terrena, devido à novidade do seu nascimento imaculado. Não, ele repeliu-o por sua majestade celestial. Isso aqui é ele falando o óbvio, concordando com os protestantes, embora ele não o seja. Como é que vocês omitem isso aqui? Como é que vocês têm a coragem, a pachorra de omitir coisas como essa aqui? Hã? Pelo amor de Deus, botem a mão na consciência. Criem vergonha nessa cara de vocês. Mas calma, olha o que ele diz mais aqui, ó. Aqui eu já citei num vídeo anterior, mas aqui ele já deixa bem claro, certo? Porque vocês gostam de usar aquele comentário do Salmo 118, que diz que ela foi imune a toda mancha do pecado, como se isso aí fosse a mancha moral do pecado de Adão. Não fosse uma referência a uma pureza, a uma pureza virginal, né? Ao invés da mancha do pecado original adâmico, né? Como se a impecabilidade de Ambrósio tivesse isentando Maria da mancha do pecado contraído na queda, né? Mas não é assim que a coisa funciona. Na era da informação, ninguém mais é enganado. Olha o que ele diz, Tratado sobre o Espírito Santo, livro 3, capítulo 18. Portanto, ninguém está sem pecado, senão apenas Deus, pois ninguém é sem pecado, exceto Deus. Eu já poderia parar por aqui. Se ninguém é sem pecado, exceto Deus, acabou. Vamos, portanto, considerar se o Espírito Santo tem alguma dessas marcas que possam dar testemunho de sua divindade. E primeiro vamos tratar do ponto em que ninguém está sem pecado, senão somente Deus, e exigir que eles provem que o Espírito Santo tem pecado. Ele já está enfatizando de novo, só Deus é sem pecado. Vocês admitem isso também, só que querem enfiar Maria no meio. Mas como ele pode ser culpado do pecado? Aquele que perdoa pecados. Portanto, ele não cometeu pecado. E olha aqui, ó. E se estivesse em pecado, não é uma criatura, pois toda criatura está exposta à capacidade do pecado, e somente a divindade eterna está livre do pecado e da mácula. Mais uma vez, a exceção é Deus. Mas o que é ruim sempre pode piorar, certo? Vamos expor mais algumas coisas muito interessantes aqui. Olha aí, Santo Agostinho. Santo Agostinho, gente, eu já citei várias vezes nos meus vídeos anteriores, certo? E eu vou trazer só algumas falas para que nós não fujamos da temática, certo? Essa fala aqui, ela é inédita. Ok? Porque nesse trecho do livro 2 do Mérito e Perdão dos Pecados, ele responde 4 perguntas. 1. Se o homem pode ser sem pecados, né? Levar uma vida sem pecados. Se existiu alguém sem pecado além de Jesus.
né, que é a segunda pergunta. A terceira pergunta, por que os homens pecam? E a quarta pergunta, se algum dia o homem poderá alcançar a impecabilidade plena, certo? Vocês podem conferir na referência aqui que eu trouxe, certo? O trecho por completo, porque o que eu estou trazendo aqui é apenas as partes relevantes. Eu não estou recortando textos, eu estou apenas enfatizando o que está na temática proposta do vídeo, para depois ninguém acusar a mim de ficar adulterando e recortando fala de pai da igreja, porque como eu já vi católico sem vergonha me acusar de fazer, mas sem nunca provar, né? Mas vamos lá. Olha o que ele diz aqui, ó. Se alguém fizer a pergunta que mencionei no segundo ponto, ou seja, se realmente existem pessoas completamente sem pecado, creio que não. Ué, mas Maria, por quê? Porque eles gostam muito de citar aquela fala de Agostinho, né? Ai, devemos excetuar a Santa Virgem no que se trata de pecado. Tá, é o pecado pessoal ou o pecado original? Porque ele vai na contramão dessa afirmativa, partindo do pressuposto que seria o absurdo do pecado original, diversas vezes. Imagine 10 obras, para vocês terem ideia. Se vocês tiverem noção do que eu garimpei de Agostinho, negando o dogma da Imaculada Conceição, negando essa doutrina espúria, falsa, mentirosa, vocês não têm ideia. Dom José, olha o que ele diz, porque vocês gostam de dizer assim, nós ficamos com a autoridade da igreja, o que interessa é o que foi promulgado, a igreja não havia batido o martelo, ainda havia debate sobre o tema, nada disso, porque vocês dizem que a tradição de vocês vem dos apóstolos. O Papa Pio IX disse que isso estava nas escrituras e nos escritos dos padres da igreja e que sempre foi crido, sempre, sendo que São Vicente de Lérins, no Communitorium, capítulo 24, certo? Século V da era cristã, ele vai indagar quem antes de Celestino, discípulo de Pelágio, ou seja, um herege, havia aberto exceção ao pecado de Adão. Quem antes daquela data havia feito aquilo? Está aqui a prova. O primeiro a abrir exceção seria um herege. Mas isso vocês também omitem. Por pura conveniência narrativa. Mas calma. Olha só, que ele diz assim, você diz assim, né? A gente fica com a autoridade da igreja. Olha o que ele diz aqui, ó. Prefiro com efeito crer na escritura, que diz, não entres em juízo com teu servo, pois ninguém que vive é justo diante de ti. Resta a quarta pergunta. E aqui, gente, olha que fala linda de Agostinho que eu descobri. Fora as outras, viu, que são bem piores. Que vai vir uma aqui que é pior do que essa, certo? Outras que eu vou trazer ainda aqui sobre Agostinho. Após respondê-la, se o Senhor me conceder auxílio, esta longa discussão, enfim, chegará ao fim. A pergunta diz respeito não apenas a saber se entre os que já nasceram houve alguém que nunca teve ou jamais terá qualquer pecado, mas também se algum dia no futuro existirá tal pessoa. Olha isso aqui, ó. Estou absolutamente certo de que não houve, Maria já foi exclusa, passado, não há presente e não haverá futuro, ninguém assim, exceto o único mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. A exceção a Maria foi sepultada aqui. Mas se vocês acham que não dá para piorar, dá para piorar e muito. Vamos lá. Sermão 294 sobre o batismo. Esse aqui eu já trouxe também. Mas é para respeitar a temática. O que ele diz? Cristo é totalmente sem pecado. Ele não herdou o pecado original, nem cometeu nenhum pessoal. Veio por outros canais que não o prazer da concupiscência carnal, visto que o abraço conjugal não existia na sua concepção. Do corpo da Virgem não tirou a ferida, mas o remédio. Ele não pegou algo com que deveria curar, mas algo com o qual curá-lo. Estou me referindo ao pecado. Somente ele, então, existiu sem pecado. Olha aqui, ó.
Somente ele existiu sem pecado. Tá aqui a exceção em Agostinho, ó. A exceção não é Maria. A exceção é Cristo. Não adianta usar aquela obra da natureza e da graça e tirar do contexto, que inclusive Dom Estevão Bittencourt, ele assume que Agostinho não poderia chegar à noção de Imaculada Conceição, e quando respondeu a Juliano de Eclano usando essa fala, ele respondeu de forma insuficiente. Certo? Mas vamos continuar. Olha o que mais ele diz aqui, ó. Aqui, Cidade de Deus, livro 20, capítulo 6. Aqui é para não deixar margem de dúvidas, certo? Vamos ver o que ele diz. Aqui não há diferença entre os bons e os maus, pois é bom que todos os homens ouçam a sua voz e vivam, passando da morte da impiedade para a vida da piedade. Desta morte, o apóstolo Paulo diz: portanto, todos estão mortos, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui, meus amigos, aqui é a fala que deve fazer qualquer católico ter um infarto quando lê isso aqui. Assim todos, sem absolutamente nenhuma exceção, estavam mortos em pecados, sejam pecados originais ou voluntários, pecados de ignorância ou pecados cometidos contra o conhecimento, e por todos os mortos morreu a única pessoa que viveu, isto é, que não tinha pecado algum, para que os que vivam pela remissão de seus pecados vivam não para si mesmos, mas para aquele que morreu por todos, pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, para que, crendo naquele que justifica o ímpio e sendo justificados da impiedade ou vivificados da morte, possamos alcançar a primeira ressurreição, que agora é. Porque nesta primeira ressurreição ninguém tem parte, senão aqueles que serão eternamente abençoados. Mas na segunda, do qual ele continua falando, todos, como aprendemos, têm uma parte, tanto os abençoados quanto os miseráveis, sem absolutamente nenhuma exceção. A exceção é quem? A única pessoa que viveu, isto é, que não tinha pecado algum. De quem que ele está falando? Ele está falando de Maria? Não. Ele está falando de Cristo. Certo? Até porque ele falou no comentário ao Salmo 34 que Maria morreu por causa do pecado. Eu poderia citar várias outras aqui, mas eu me contento em saber, certo, que vocês não podem mais esconder a verdade de quem pesquisa. Isso aqui já é o suficiente. Aí agora vamos aqui, ó. São Jerônimo. São Jerônimo, Epístola 21 a Damas, o Tratado sobre o Filho Pródigo, citado no comentário das sentenças de Pedro Lombardo. Olha o que ele diz aqui, ó. Deus é o único em quem o pecado não pode cair. O resto, uma vez que são de livre-arbítrio, podem ser dobrados em qualquer direção. Deus é o único em quem o pecado não pode cair. O único. Se é o único, não tem exceção para Maria aqui. Mas se vocês acham que o tradutor da Vulgata, certo, não tem falas mais contundentes, vocês estão muito enganados. Vocês lembram que eu citei lá atrás? Sobre a questão de vocês estarem contando mentira sobre o negócio de estar nas escrituras e nos padres da igreja? Pois é. Primeiro vamos citar a Epístola 133 a Ctésifon, porque tem uma fala aqui que é muito pior do que essa. Deus me ordenou que fosse o que ele é, que não fizesse diferença entre mim e o meu Criador, que fosse maior que o maior dos anjos, que tivesse um poder que nenhum anjo possui. A impecabilidade, olha isso aqui, se tornou uma característica de Cristo, que não cometeu pecado, nem foi encontrada fraude em sua boca. Mas se eu sou tão sem pecado quanto ele, como a impecabilidade ainda é sua marca distintiva? Pois se esta distinção existir, a sua teoria torna-se fatal para si mesma. O que ele está dizendo aqui? Que não ter pecado plenamente é algo que é característica intransferível de Cristo. Entendeu? Que se eu sou tão sem pecado quanto ele, onde é que fica a distinção dele?
Onde é que entra? Não tem espaço. Mas o que ele fala depois é bem pior. Isso aqui é uma contradição gritante às alegações de Pio IX. Olha o que o presbítero romano, São Jerônimo, tradutor da Vulgata, diz. Né? No comentário aos Romanos 5,12. Assim a morte passou a todos os homens, pois ao pecarem também morreram. Não cessou, porém, Abraão, Isaque e Jacó, dos quais disse, todos eles vivem. Mas aqui se diz que todos morreram, porque na multidão dos pecadores não se excetuam sequer alguns justos. Como está escrito, não há quem faça o bem, não há sequer um só. Olha aqui, isso aqui é Jerônimo falando. E todo homem é mentiroso, em quem todos pecaram, isto é, porque todos pecaram à semelhança de Adão. Não tem exceção aqui. Pois até a lei, o pecado já existia no mundo. Lembrando, essa fala é inédita, eu não havia trazido ainda. A lei veio como vingadora do pecado. Antes de sua chegada, desfrutavam mais livremente da vida presente, prolongada em seus dias. Mas a morte reinou desde Adão até Moisés. Seja porque não havia quem ousasse distinguir entre justo e injusto, a morte parecia dominar sobre todos, seja não apenas sobre os que transgrediram como Adão um mandamento, mas também sobre os de Noé, a quem foi ordenado não comer carne nem sangue, e sobre os de Abraão, a quem foi acrescentada a circuncisão, e até mesmo sobre os que, sem mandamento da lei, pecaram contra a natureza. Gente, qualquer um com 2 neurônios consegue entender o óbvio disso aqui. Mas se isso não convence, aqui é a pá de cal. Porque Pio IX diz que isso está nas escrituras e nos pais da igreja. Mas Jerônimo, que é um pai da igreja, diz isso aqui na sua epístola 121 a Algásia. Seguimos a autoridade do que? Da igreja? Não. Seguimos a autoridade das escrituras, de que nenhum homem é sem pecado, mas que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para que ele possa ter misericórdia de todos, salvo ele somente que não pecou, nem foi encontrado dolo em sua boca. Está aqui São Jerônimo dizendo. Todos estão debaixo do pecado, exceto Deus, segundo a Escritura. Um pai da igreja está desmentindo Pio IX, que disse atrevidamente que essa crença estava nas escrituras e nos escritos dos padres da igreja. Será possível que vocês ainda tenham coragem de defender o dogma da Imaculada Conceição diante de evidências como essa aqui? Não adianta dizer que o que vocês se importam é com o que o Papa promulga. Isso é desculpa esfarrapada para cobertar erro. Isso é um fato. Não adianta tapar o sol com a peneira. Na era da informação, vocês não enganam mais ninguém. Certo? Dom José, por favor, como é que você, um homem que tem idade para ser meu avô, certo? Conhecendo a teologia e estudado, tenho certeza que você é mais estudado do que eu. Tem apologistas católicos que têm um arcabouço teológico muito superior ao meu. Não tenho vergonha nenhuma de admitir. Mas eu, como um autodidata, basicamente pesquisei as falas desses homens e descobri que o que a igreja de vocês está ensinando é mentira. Católicos piedosos que estão vendo esse vídeo, por tudo que é mais sagrado, por que vocês ainda continuam acreditando numa instituição que mente na cara de vocês? Eu queria entender. Como vocês têm o cérebro tão lavado ao ponto de não enxergarem o óbvio diante de evidências como essa? Mas se vocês acham que não vai piorar, vai piorar. Vai piorar e muito. Certo? E dessa vez eu não vou trazer, não pai da igreja não, eu vou trazer um papa. Certo? Por quê? Porque o tema é a exceção dos pais da igreja. E eu vou trazer um bispo de Roma aqui. Olha só. O primeiro que eu vou trazer é o Papa João IV, na História Eclesiástica de Beda. Olha o que é que ele diz aqui, ó. E em primeiro lugar, isso aqui, nenhum apologista católico vai dizer para você.
católico leigo. Você que está aí ocupando as cadeiras na sua paróquia, que vai para a missa todo domingo, entendeu? Rezar o seu Ave Maria. Isso aqui eles não vão falar para você, porque não convém para eles. É por isso que os apologistas católicos recusam a debater esse tema comigo. Por causa disso aqui, ó. Em primeiro lugar, é loucura blasfema dizer que o homem é sem pecado, o que ninguém pode ser, mas somente o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual foi concebido e nasceu sem pecado. Todos os outros homens, isso aqui é uma fala semelhante com a de Bernat Claraval, tendo nascido no pecado original, são conhecidos por ter a marca da transgressão de Adão, mesmo estando sem pecado atual. Ou seja, não interessa se a pessoa não cometeu pecado pessoal, o pecado original ainda está na vida dela. De acordo com a palavra do profeta, pois eis que fui concebida em iniquidade, e no pecado minha mãe deu à luz a mim. Isso aqui já deveria ser suficiente, certo? Mas eu trouxe outro bispo de Roma, certo? Olha o que ele vai dizer. Gregório Magno, homilias sobre o profeta Ezequiel, livro 1, homilia 8. O que ele diz? Somente em nosso Redentor o Pai se agradou, porque somente nele ele não encontrou culpa. Vocês estão vendo o que é isso aqui? É um papa falando. Todo mundo tem a culpa do pecado. Todo mundo tem o débito do pecado. Todo mundo tem a mancha do pecado. Somente Cristo não tem. Isso aqui é exceção, segundo Gregório Magno. Eu só trouxe essa fala dele, mas ele fala muitas outras coisas em Da Moral de Jó. Ele também fala nas suas epístolas seletas, entendeu? Ele fala várias outras coisas sobre não haver ninguém sem pecados, certo? Exceto um, que é Cristo. Eu só trouxe essa daqui porque julguei ser a mais contundente das falas dele. Mas ele fala ainda muitas outras coisas, certo? Agora vocês entendem por que é que a Imaculada Conceição é o mais fácil dogma de se refutar, certo? Tem evidências a rodo depondo contra essa mentira. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é bem interessante. Fulgêncio de Ruspe, Epístola 17. Olha isso aqui, ó. Esta é a extensão da graça que é a conquista de Deus para todos. Lembrando, Fulgêncio de Ruspe é discípulo de Santo Agostinho. Olha o que ele diz aqui, ó. Que ele veio para suportar o pecado, porque nele não há pecado. Homem concebido e também nascido em semelhança da carne do pecado, da carne pecaminosa. Olha isso aqui, ó. Pois a carne de Maria, que havia sido concebida solenemente em iniquidades humanas, era de fato a carne do pecado, que deu à luz o Filho de Deus na semelhança da carne pecaminosa. É testificado pelo apóstolo. Ele enviou seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, a saber, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Por esta razão, verdadeiramente na semelhança da carne do pecado foi enviado o Filho de Deus. E feito da mesma forma a humanidade, porque homens semelhantes são formados em carne reverenciada, tanto quanto ele é realmente criado, e nós não somos semelhantes a Deus nisso. Ele é criado sem carregar pecado, na medida em que nossa carne não opera maquinações, mas apenas de nosso pecado pertencente à imaginação. Consequentemente, na semelhança da carne do pecado, o Filho de Deus apareceu. Por causa disto, ele tem verdadeira carne humana, sem iniquidade da humanidade, isto é, a mortalidade da humanidade. Verdadeiramente, a semelhança da carne do pecado, quando se diz do Filho de Deus, ou melhor, o Filho de Deus na semelhança da carne do pecado, deve-se acreditar que o Deus unigênito, da carne mortal da Virgem, não obteve dela a imundície do pecado, mas recebeu toda a natureza verdadeiramente, para que a verdade nascesse da terra.
a quem ele abençoou com a palavra profética que Davi insinuou, dizendo: a verdade brotou da terra. Portanto, Maria concebeu verdadeiramente o verbo de Deus, que ela deu à luz na carne do pecado que Deus aceitou. Ele está dizendo que Maria tem a imundícia do pecado. Vai vociferar contra a fulgência de Ruspe, Dom José? Vai vociferar contra os pais da igreja que eu trouxe até agora? Que confirmam a visão protestante daquilo que para vocês deveria ser óbvio? Por favor, né? Católicos que estão ouvindo isso aqui, por favor, acordem. Parem de acreditar nisso. Parem de crer nessa mentira. Por favor, por tudo que é mais sagrado. Venham para a luz. Deem lugar à sensatez. Abandonem o fanatismo religioso. Parem de acreditar nisso. Mas vamos lá, vamos continuar. Beda o Venerável. Esse aqui é do 8º século, viu? Comentando sobre 1 João 1, 7 e 10. Se andarmos na luz, assim estamos limpos. Mas, no entanto, não devemos pensar de nós mesmos, isso aqui é na glossa ordinária, né? Enquanto vivemos, de sermos purificados inteiramente dos pecados. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Somente Deus é verdadeiro por si mesmo. O homem é verdadeiro por causa de Deus. Por si mesmo é mentiroso. Olha o que é que ele diz aqui. Ó. É impossível para qualquer santo não cair em pecados muito pequenos às vezes. Mas eles não deixam de ser justos, porque com a ajuda de Deus, eles se levantam mais rapidamente. Ele está dizendo aqui, é impossível para qualquer um não ter pecado. No século VIII. Você está achando que isso aqui ele está excetuando Maria? Muito enganados são aqueles que têm essa linha de pensamento. Mas vamos continuar. Alcuíno de York é outro que é inédito, né? Que eu trago a primeira vez junto com Beda o Venerável e assim como alguns outros, né? Olha o que é que ele diz aqui nos Salmos Penitenciais, na Patrologia de Migne. Pois quem pode me purificar? Concebido por uma semente impura, exceto tu, Deus, o único que és sem pecado. Gente do céu. Que maravilha então que eu fiz, em que me confesso como pecador, a quem sabe que do pecado original eu já fui concebido em iniquidades, que contraí pecados antes de eu ter o começo da vida. Ó Senhor Jesus, com que louvor exaltamos a vossa misericórdia, que dignação de graças podemos retribuir a ti, que nos libertou da dívida desta escrita em teu sangue, destruindo na cruz nossos laços de pecados que foram escritos contra nossos primeiros pais. Tu, Deus, o único que és sem pecado, único. Mas tudo bem, Maria é a exceção, né? Maria é a exceção. Como diz aquela música secular, você me engana e eu finjo que acredito. Tá bom. Mas vamos lá. Rábano Mauro. Esse daqui também é bem interessante, porque olha como ele se refere a Maria. Pois não há distinção. Estavam dizendo, né, que o texto estava errado em dizer que inclui Maria? Olha o que ele diz, comentando sobre Romanos aqui, ó. Todos pecaram e precisam da glória de Deus, porque ele havia dito que a justiça de Deus estava sobre todos os judeus e gregos. Para provar isso, acrescentou, pois todos pecaram. A passagem deve ser tomada em geral, mas judeus e gregos são entendidos. De onde ele diz, não há distinção, pois todos devem ser entendidos aqui, até os santos, a fim de mostrar que a lei sem fé não serviu para nada, pois assim a lei foi dada para que houvesse fé na lei, que pudesse esperar a salvação futura. Portanto, a morte de Cristo é benéfica para todos, porque mesmo aqui no mundo, ele ensinou o que deve ser crido e observado, e ele resgatou a todos do inferno, pois todos pecaram, mas só ele veio sem pecado, que nos achou pecadores. Só ele veio sem pecado. Cadê Maria como exceção aqui, Dom José Falcão? Me diga, por favor.
Católicos que estão vendo isso, por favor, me expliquem como é possível vocês ainda persistirem e acreditar numa coisa dessas, vendo algo assim. Vocês ainda continuam apelando teimosamente para o sola eclésia diante de tudo isso aqui, por tudo que é mais sagrado. Acordem. Eu não falo nem para os apologistas católicos, porque eles não querem a verdade, eles querem ter razão. Eu estou me dirigindo a você, católico piedoso, que está lendo tudo isso aqui, está acompanhando tudo isso aqui comigo. Você ainda tem coragem de dizer que a sua igreja está pregando a verdade, que ela é a coluna e o sustentáculo da verdade, como disse Paulo em 1 Timóteo 3,15, diante de tudo isso aqui que eu estou apresentando? Por favor, acordem. Acordem enquanto é tempo. Agora vamos lá, Santo Anselmo de Canterbury, né? Ou Anselmo da Cantuária, para nós concluirmos, né, essa primeira parte, porque tem apenas um apêndice, né, que eu disse que eu ia trazer mais algumas coisas, certo? Que o tema é o quê? A exceção ao pecado nos pais da igreja, né? E aqui eu trouxe também alguns outros doutores, né? Eu poderia citar vários outros, poderia citar mais papas, poderia citar mais doutores medievais, poderia citar vários cristãos, certo? Há pessoas que, diferente de mim, que eu encontrei mais de 30 nomes, certo? Mas há obras católicas, certo? Que encontraram mais de 200 nomes contra isso. A Imaculada Conceição, no caso. Mas vamos nos deter aqui à temática do vídeo, né? Vamos lá. O que é que ele diz em Cur Deus Homo, livro 1, capítulo 18? Pois como a natureza humana, sendo incluída na pessoa de nossos primeiros pais, foi inteiramente vencida pelo pecado em Adão, prestem bem atenção nisso aqui, com a única exceção daquele homem a quem Deus foi capaz de criar a partir de uma virgem, foi igualmente capaz de salvar o pecado de Adão. Assim, eles não tendo pecado, a natureza humana teria sido conquistada totalmente. Portanto, permanece que o estado celestial não estava completo em seu número original, mas deve ser concluído entre os homens. A única exceção foi Cristo. Será que eles estão dizendo que Deus não é todo-poderoso? Não. Inclusive, Leão Magno, o Papa Leão Magno, que eu não mencionei aqui, mas eu mencionei em outros lugares, né, em outro vídeo, ele disse que se Deus quiser, ele pode tirar o puro do impuro. Quem é que está limitando o poder de Deus aqui? Somos nós ou vocês, apologistas católicos, que querem enredar seus seguidores com retórica barata? Me diga, Dom José Falcão, caso você veja esse vídeo, quem é que está cometendo blasfêmia aqui? De acordo com o Papa João IV, quem está cometendo blasfêmia são vocês. Não somos nós. Lembrando, ele não era protestante. Viu? Mas nós temos mais algumas coisas aqui para apresentar. Vamos para o próximo tópico. Pais da igreja que atribuíram pecados e falhas a Maria. Certo? Gente que acreditava que ela cometeu erros. Ou seja, que nem a impecabilidade era a crença universal. Vamos lá. Vamos para o primeiro deles. Irineu de Lyon. Entenda-se uma coisa. Eu já vi católico, cara de pau, olhar para mim e dizer que Maria ter falhas pessoais não afeta a impecabilidade. É de uma dissimulação. Entendeu? Que é de cair o queixo. Sério. Porque alguém que não tem pecados e não tem inclinação ao pecado não pode cometer falhas de nenhum tipo. Não pode errar. Certo? Mas o que nós vemos nesses pais aqui é exatamente o contrário. Vamos lá. Contra as heresias 3:16-7. Olha o que é Irineu de Lyon, que eles dizem que defendeu a Imaculada Conceição. Tamanha disfarçatez, né? Diz aqui, ó. Pois todas estas coisas foram conhecidas de antemão pelo Pai,
Mas o filho os trabalha no momento adequado, em perfeita ordem e sequência. Esta foi a razão pela qual, quando Maria estava incitando Jesus para executar o maravilhoso milagre do vinho e estava desejosa antes da hora de tomar o copo de significado emblemático, o Senhor, verificando sua pressa inoportuna, disse: Mulher, que tenho eu contigo? Minha hora ainda não chegou. Espere aquela hora que foi conhecida pelo Pai. Alguém inoportuno, para quem não sabe, é o intrometido, que age fora de hora, que fala fora de hora, que entra onde não é chamado. Isso aqui é como Irineu de Lyon está se referindo à Virgem Maria. Certo? É a isso que Irineu está se referindo. Nem adianta vir querer tapar o sol com a peneira. Entendeu? Isso aqui não são narrativas, são fatos. Apologista católico vive de narrativa. Protestante lida com fatos. Certo? Mas calma, tem mais coisa. Tertuliano, ele diz aqui, mas que Apeles também aprenda qual é o motivo da resposta, a presente negação de sua mãe e de seus irmãos. Os irmãos do Senhor não acreditavam nele, como também está contido no evangelho publicado antes de Marcião. Também não é dito que sua mãe era apegada com ele, enquanto Marta e Maria cuidam dos negócios dele. Em suma, a incredulidade deles aparece neste lugar. Ou seja, ele está chamando Maria de incrédula. Mas calma, segundo eles, a impecabilidade era também raiz na igreja primitiva, né? Tá tudo bem. Quando ele estava ensinando o caminho da vida, quando ele estava pregando o reino de Deus, quando ele estava trabalhando para curar os enfermos e enfermidades, estranhos se achegaram a ele, enquanto seus próximos estavam distantes. De fato, eles sobem, ficam do lado de fora e não entram, sem contar, é claro, o que estava acontecendo lá dentro. Nem ao menos o apoiam, como se estivessem trazendo algo mais importante do que o que ele estava fazendo, mas eles interrompem ainda mais e desejam afastá-lo de sua grande obra. Olhem a acusação que Tertuliano está fazendo a Maria e aos irmãos de Jesus aqui, aos parentes de Jesus. Olha que acusação grave. Mas ele continua. Rogo-te, Apeles, ou tu, Marcião, se por acaso você estivesse em uma peça de teatro, ou tivesse feito uma aposta em uma corrida a pé, ou em uma corrida de bigas, se tivesse sido chamado por tal notícia, não terias dito: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Cristo, pregando e manifestando a Deus, cumprindo a lei e os profetas, dissipando as trevas da era passada, errou em usar esse ditado para derrubar a incredulidade dos que estavam do lado de fora, ou sacudir a importunação daqueles que o chamaram para fora de sua obra? Olha, mais uma vez, ele acusando Maria e os parentes de Jesus, né, os irmãos de Jesus, de incredulidade e importunação. Vamos lá. Além disso, para negar o nascimento teria sido necessário outro lugar, hora e ordem de fala, não aquela que poderia ser pronunciada mesmo por aquele a quem teve mãe e irmãos, pois a indignação não nega os pais, mas os repreende. Finalmente, ele preferiu outros e mostrou o mérito da sua preferência, ou seja, ouvir suas palavras. Ele mostra a condição em que negou sua mãe e irmãos, pois com isso ele adotou outros que se apegaram a ele. Ele negou aqueles que se abstiveram dele. Cristo também costuma cumprir o que ensina aos outros. Quão estranho, então, certamente teria sido se, enquanto ele estava ensinando os outros a não estimar a mãe, ou pai, ou irmãos,
tanto quanto a palavra de Deus, ele próprio fosse deixar a palavra de Deus assim que sua mãe e irmãos foram anunciados a ele. Mas, de outra forma, há uma figura da sinagoga na mãe distante e dos judeus nos irmãos incrédulos. Israel estava fora entre eles, mas os discípulos do novo, ouvindo interiormente, acreditando e aderindo a Cristo, delinearam a igreja que ele chamou de mãe mais qualificada e irmãos mais dignos, rejeitada pela raça carnal. Por fim, no mesmo sentido, respondeu àquela exclamação, não negando o ventre e os seios da mãe, mas designando mais bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus. Da carne de Cristo, capítulo 7. É autoexplicativo isso aqui. Vão vociferar contra Tertuliano? Ah, mas ele virou montanista. Tá, vamos pro próximo então. Irineu era montanista, então. Mas vamos pro próximo. Orígenes, homilia 17 sobre Lucas. É com base nessa fala aqui que a Enciclopédia Católica diz, certo? Que Orígenes, embora atribuísse alta prerrogativa espiritual a Maria, cria que por seus pecados Cristo morreu. Mas vamos lá, ó. Então, Simeão diz, homilia 17 sobre Lucas, uma espada perfurará a sua própria alma. Que espada é essa que perfurou não apenas a outros corações, mas até o de Maria? As Escrituras registram claramente que, no tempo da paixão, todos os apóstolos foram escandalizados. O próprio Senhor disse, esta noite todos vocês serão escandalizados. Assim todos ficaram tão escandalizados que Pedro também, o líder dos apóstolos, negou 3 vezes. Por que pensarmos que a mãe do Senhor estava imune ao escândalo quando os próprios apóstolos estavam escandalizados? Se ela não sofreu escândalo na paixão do Senhor, então Jesus não morreu por seus pecados. Olha ele dando um tapa na cara da redenção preventiva aqui. Mas se todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas são justificados por sua graça e redimidos, então Maria também estava escandalizada na época. Isso aqui é autoexplicativo. Ele está atribuindo a Maria a falha da descrença e está dizendo que Cristo morreu pelos pecados dela. Como é que alguém se atreve a dizer que Orígenes defendia a Imaculada Conceição? Como? Como há um povo tão cara de pau? Dom José, não estou me referindo a você não, certo? Caso você veja esse vídeo. Mas estou falando de outros apologistas católicos desonestos. Eles querem colocar Orígenes como defensor da Imaculada Conceição como se a gente fosse estúpido de acreditar em algo assim, diante de uma informação dessa. Mas tem mais. Tem mais. João Crisóstomo, eu disse para vocês que João Crisóstomo, fala aos meus espectadores, teria algo muito pior para falar. Certo? Falando de Maria. Olha só o que ele vai falar aqui, ó. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. E isso ele disse, não por estar envergonhado de sua mãe, nem negando ela que o carregou, pois se ele estivesse envergonhado dela, não teria passado por seu ventre, mas declarando que ela não tinha vantagem por causa disso. Ou seja, João Crisóstomo está dizendo que Maria, ser mãe do Salvador, não dava a ela nenhum tipo de categoria especial de ser humano. A menos que ela fizesse tudo o que era requerido para ser feito, pois de fato o que ela ensaiou fazer foi por vaidade supérflua, uma vez que ela queria mostrar às pessoas que tinha poder e autoridade sobre seu filho, imaginando ainda nada de grandioso a respeito dele. Daí sua abordagem inoportuna. Veja em todos esses eventos tanto a autoconfiança dela e deles. Olha o que João Crisóstomo está falando de Maria aqui. Está chamando ela de vaidosa, está chamando ela de supérflua, está chamando ela de ambiciosa. E isso é confirmado pela Enciclopédia Católica. Vocês lembram que eu falei sobre isso anteriormente? Está aqui, ó.
Continuando, uma vez que eles deveriam ter entrado e ouvido junto com a multidão, ou se estavam tão ansiosos esperado ele levar seu discurso ao final e então se aproximado, mas eles o chamaram abertamente diante de todos, evidenciando uma vaidade supérflua e desejando fazer parecer que o controlavam com muita autoridade. Isso também o evangelista mostra que está reprovando, pois com essa alusão ela se expressa falando ele ainda à multidão, como se dissesse, o quê? Não havia outra oportunidade? Não era possível falar com ele privadamente? Portanto, fica claro que nada, além da vanglória, os levou a agir assim. Que também João declara dizendo, nem mesmo seus irmãos criam nele. Por essa causa, ele os rechaça, estando preocupado em curar sua fraqueza. A própria enciclopédia católica assume que João Crisóstomo acusou Maria de ambição. Mas claro, nós é que somos os hereges, nós é que somos os filhos da serpente, nós que somos os mentirosos, nós é que pregamos mentiras, distorcemos a Bíblia, distorcemos a tradição, né? Nós é que somos os ressentidos, nós que vivemos de narrativas, né? Aquela coisa, acuse seus adversários do que você faz, chame-os do que você é, né? Mas vamos continuar. Olha aí Cirilo de Alexandria, ó. Olha o que ele vai dizer que aconteceu com Maria aqui. O que induziu o abençoado evangelista a entrar em tantos detalhes, de modo a mencionar as mulheres diante da cruz? Seu objetivo era nos ensinar, como parece, que o destino inesperado de nosso Senhor seria uma ofensa para sua mãe, pois, sem dúvida alguma, tal linha de pensamento passou por sua mente. Olha o que ele vai dizer que Maria chegou a pensar. Eu concebi este que é escarnecido sobre a cruz. Ele disse, de fato, que ele era o verdadeiro filho do Pai Altíssimo, mas pode ser que ele estivesse enganado, ou seja, ele diz que Maria chegou a duvidar que Cristo fosse filho de Deus. Ele pode ter errado quando disse eu sou a vida. Como chegou até a sua crucificação? Como foi preso nos laços desses homicidas? Como foi possível que ele não prevalecesse sobre a conspiração dos perseguidores contra ele? E por que ele não desceu da cruz, embora tenha feito Lázaro reviver e causado espanto em toda a Judéia por seus milagres? A mulher, como é típico, não entendendo exatamente o mistério, vacilou em tal linha de pensamento, pois faremos bem em lembrar que o caráter desses eventos foi tal de causar susto e vencer até a mente mais sóbria. E não admire-se que a mulher tenha caído em tal erro, quando até mesmo o próprio Pedro, eleito dos santos discípulos, foi uma vez escandalizado. Que susto há, então, se a mente frágil de uma mulher foi também mergulhada em pensamentos que mostravam fraqueza? Quando falamos assim, não estamos chutando ao acaso, como alguns supõem, mas somos levados a suspeitar disso por causa do que está escrito a respeito da mãe de nosso Senhor. Pois lembramos que o justo Simeão, quando recebeu o pequeno Senhor em seus braços, depois de abençoá-lo, disse à própria Virgem Santa: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Por uma espada, ele quis dizer a pontada aguda de sofrimento, que iria dividir a mente da mulher em pensamentos estranhos, porque as tentações provam os corações daqueles que são tentados, e os deixou vazios dos pensamentos que os encheram. Além disso, não estava o Senhor, eu digo, certo em pensar em sua mãe, quando ela tinha caído em uma rocha de ofensa, e quando sua mente estava em uma tempestade de perplexidade? Pois como ele era verdadeiramente Deus e olhou dentro dos movimentos de seu coração e conheceu seus segredos, como poderia ele falhar em saber seus pensamentos sobre a crucificação, os quais a haviam deixado em tanta aflição? Sabendo, portanto, o que se passava em seu coração, ele a recomendou ao discípulo João, o melhor dos guias, o qual era capaz de explicar totalmente e adequadamente o mistério profundo. Comentário Evangelho de João, livro 12. Então, vejam até onde nós chegamos aqui. Isso aqui eu nem preciso explicar. Só na leitura você já entende. Mas, claro, atribuir falha a Maria, atribuir erro a Maria é blasfêmia. É totalmente blasfêmia, né? Tá certo, tá tudo bem.
Tá legal. Santo Agostinho, Catena Áurea, em Lucas, ele diz: disto é significado que também Maria, por quem foi realizado o mistério da encarnação, olhou com dúvida e espanto para a morte do seu Senhor. Agostinho pode estar sendo inconsistente aqui? Pode, mas o ponto é, ele afirmou que Maria tinha falhas. Maria falhou. Alguém que é imaculado não tem falha. Ponto. Não tem o que dizer mais aqui não. Vamos pro próximo. Teodoro de Mopsuestia. Esse aqui é bem interessante, ó. Isso deve ser lido no sentido oposto. Chegou a minha hora. Ou seja, por que você me perturba e por que me incomoda? Não pense que há momentos distintos em mim. Um para saber, outro para fazer, como aconteceu com Moisés, que ora podia dar o maná, depois a carne, e depois fazer a água jorrar da rocha, conforme exigia a necessidade do povo, uma vez que essas coisas foram dadas a eles em virtude de sua aceitação. Não é isso, ele diz, que ocorre comigo, pois o poder de operar está sempre comigo, quando e como eu quiser, e mesmo quando a necessidade dos que precisam não são manifestas, sou capaz de manifestar meu poder. Portanto, olha isso aqui, ó. O pretexto de faltar vinho trazido por você é um insulto, ofensa para mim, pois como se eu só adquirisse minha capacidade de operar pela necessidade dos outros, não porque sou poderoso. Isso aqui é o comentário do Evangelho de João. Mas claro, ninguém nunca atribuiu falha a Maria, né? Atribui falha a Maria é blasfêmia. Olha Teodoro de Mopsuestia dizendo que Cristo interpretou aquela ideia de Maria chegar para Jesus em João 2 em Caná da Galileia, dizendo que não tem vinho, como uma ofensa, um insulto. Ah, mas o que interessa é o que diz a igreja, né? O que diz a tradição. Olha, a tradição der ponto contra vocês. Por favor, né? Parem de ser caras de pau. Mas vamos lá, vamos continuar. E essa é a última parte da minha apresentação. Teofilato de Ocrida. Esse aqui é do século XI, viu? Olha o que é que ele diz. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Sujeita a certa fraqueza humana. Olha aí, ó. Como é que alguém imaculado tem a fraqueza humana operando dentro de si? Não a questão da fraqueza da estrutura humana, mas da falibilidade humana. Mas vamos lá. Sua mãe queria mostrar que tinha autoridade sobre seu filho. Olha outro falando igualzinho a João Crisóstomo. Pois ela não compreendia ainda a sua grandeza. É por isso que, enquanto ele ainda falava, ela quis trazê-lo para si, procurando chamar a atenção para a obediência de seu filho a ela. O que Cristo diz? Ele sabia das suas intenções. Ouça o que ele diz. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Ele não disse isso para ofender sua mãe, mas para corrigir seu pensamento humano e vaidoso. Olha aí, ó. Outro que está chamando Maria de vaidosa. Vaidade é pecado, se vocês não sabem. Viu? Mas vamos lá. Pois ele não diz: ela não é minha mãe, mas, a não ser que ela faça a vontade de Deus, o fato de ter me dado a luz não trará benefício. Mais um que diz, à semelhança de João Crisóstomo, que Maria não tinha vantagem nenhuma de ser mãe do Salvador. Por que vocês omitem isso dos seus seguidores, hein, apologistas católicos? Por que, Dom José Falcão, você não expôs isso conversando com o Frei Gilson? Queria muito saber. Ele não nega o relacionamento de sangue, mas acrescenta o relacionamento pela virtude, pois nenhuma pessoa indigna obtém benefício de um relacionamento por sangue. Depois de ter corrigido a doença da vanglória, ele novamente obedeceu sua mãe, que o estava chamando. Tá vendo? Isso aqui, gente, que eu trouxe, é uma pequena porção do que eu realmente tenho compilado.
Se vocês soubessem o tanto de coisa que eu tenho reunido, e coisas que eu ainda estou atrás para robustecer mais ainda meu trabalho, vocês não acreditariam. Certo? Eu estou com quase 230 páginas. E esse trabalho ainda vai aumentar. Podem acreditar que vai. Certo? Então eu espero que depois disso aqui não tenha restado dúvida alguma que essa ideia de exceção da parte de Deus Todo-Poderoso a Maria não passa de lenda. Ok? E aí, seus hereges, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham sido edificados, certo? Como eu disse e vou repetir, aqueles slides são uma pequena parte do meu material, certo? E vai ser disponibilizado em breve. Preciso só robustecê-lo um pouco mais. E façam esse vídeo chegar ao máximo de gente possível, porque nós precisamos espalhar a verdade, certo? E eu espero muito que esse vídeo também chegue ao Dom José Falcão e ele me diga o que achou das evidências contrárias ao argumento da exceção que ele trouxe, tá certo? Então já vão curtindo, se inscrevendo, compartilhando e espalhem a mensagem do Evangelho de Cristo a todos que precisam ouvir, beleza? Forte abraço, fique com Deus e até mais, herejada filha de Lutero. Valeu!